caçado pela polícia para pagar pelos seus erros, ele foi encontrado por Deus para servir no altar. FJU Doc. Eu nasci com um problema de saúde, nenhum remédio, nenhum medicamento resolvia aquela doença, aquele problema de saúde. Teve um determinado momento, no auge do desespero dos meus pais, eles me ofereceram aos encostos. E dentro do meu lar também era um lar conturbado, onde os meus pais brigavam. A minha mãe, ela vivia muito doente. Muitas vezes eu presenciei a minha mãe ir para o hospital. Ela passava dias internada no hospital. No auge da dor, do sofrimento, minha mãe ligou a televisão e ela assistiu uma programação da igreja. E ali o pastor, usado por Deus, falou, contou exatamente o problema da minha mãe, onde ela deu ouvido àquela voz, a voz de Deus, e ela foi buscar ao Senhor Jesus. E ali eu frequentava a EBI, eu e a minha irmã. Teve um determinado dia onde a educadora da EBI, ela estava servindo lanche. Chegou na hora de ela me entregar o lanche acabou, e ali eu fiquei chateado, revoltado com a educadora da EBI. E passou alguns dias, minha mãe me chamava para ir para a igreja, e eu respondia com agressividade, falava para minha mãe que não queria ir para a igreja, que não queria saber de Deus, que não ia mais para a escolinha. E ali, por influência de pessoas onde eu morava, eu tinha proximidade de pessoas que eram envolvidas na marginalidade, no tráfico de drogas. E tinha um amigo ali que, com 11 anos de idade, ele me apresentou a maconha. E da maconha veio a cocaína. Das drogas foi um passo para que eu viesse mergulhar no tráfico de drogas. Desde cedo, Gésio foi atraído pelo submundo do tráfico de drogas, experimentando uma realidade cruel que parecia não ter fim. E ali eu fui expandindo no tráfico de drogas. E com 12 para 13, eu comecei a praticar roubos, a praticar assaltos para comprar drogas e armas para a biqueira. Quando eu estava envolvido na marginalidade, minha mãe, ela nunca me dirigiu assim uma palavra grosseira, ela nunca me forçou a ir para a igreja. Eu sempre admirei atitudes de fé na minha mãe. Tinha vezes, quando eu estava ali na biqueira, a minha mãe passava, eu tinha vontade até de me esconder. Eu ficava com vergonha. Nessa ida e vinda de assaltos, aonde houve uma situação que ocorreu ali uma morte. E ali eu fiquei procurado pela polícia. Mais de 30 policiais civis invadiram a casa da minha mãe, cercaram a casa da minha mãe e eu fui preso. E tem um detalhe muito forte, minha mãe, ela era obreira nessa época, ela estava de uniforme, indo trabalhar na reunião, orar pela família das pessoas, e eu sob o domínio dos policiais. Minha mãe olhou para mim e falou assim: meu filho, não diga nada. E ali ela seguiu para ir trabalhar na reunião. Aos 18 anos, Gésio enfrentou a justiça. Uma vida marcada por assaltos e violência o levou atrás das grades, confrontando-o com as duras consequências de suas escolhas. Eu participei de 3 audiências, e nessas audiências, o juiz olhou para mim e falou que ia me dar 30 anos de reclusão. E eu sempre agindo a minha fé. Eu não desistia, eu perseverava ali na fé. Na campanha, fogueira santa, fazendo meus votos, sem desistir. A coisa que era eu e Deus mesmo. Eu não me desesperava, eu nada. Eu tinha certeza que ele ia sair dessa vida. Ela não ia me visitar, mas ela sempre mandou cartas de fé. Ela mandava um versículo, tinha um versículo de Josué 1:9, não te mandei eu ser forte
e corajoso. Teve uma virada de ano aonde os companheiros de cela estavam fumando maconha, cheirando cocaína, usando crack. Aquele dia ali, eu fiz um voto com o Senhor Jesus. Eu olhei para o céu, eu falei para o Senhor Jesus que se Ele me tirasse dali, eu iria servi-lo. E ali naquele voto com o Senhor Jesus, depois de 3 dias, cantou o meu alvará de soltura. E quando eu saí da prisão, pela primeira vez eu fui na igreja. Ali eu ouvi uma palavra. E assim como eu me entreguei na marginalidade, eu também me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. A intensidade da entrega de Gésio no altar rapidamente marca o início de uma nova história. E ali eu conheci o obreiro cristiano. E esse obreiro, ele me apresentou a FJU. Aí de lá ele se converteu, quando ele me disse, eu não acreditei. Aí depois que eu levei fé, acreditei que ele estava indo para a igreja. Aí foi quando ele entrou no grupo jovem, e no grupo jovem seguiu em frente a vida dele com Deus. E eu via o interesse dele, ele sentava na primeira fileira da igreja, prestava atenção em tudo que o pastor falava, via a entrega dele, a dedicação, o quanto ele queria o Senhor Jesus. Eu fui crescendo na FJU, era jovem, e ali eu ganhei a responsabilidade de ser cabeça de tribo. Pense numa felicidade, eu fiquei feliz, alegre, eu vi que Deus estava contando comigo, eu cuidar de outros jovens. Eu até pensava assim, quem sou eu, Senhor Jesus? Para o Senhor confiar em mim, outras pessoas para eu cuidar. Ele era um jovem sério, um jovem comprometido, que realmente queria o Senhor Jesus. Em um determinado dia na FJU, o Espírito Santo, ele usou o pastor para me levantar de obreiro. E quando eu iniciei na fé, o Espírito Santo já plantou dentro de mim um desejo de servir a Deus. E esse desejo na FJU foi crescendo, foi desenvolvendo, ardia o desejo de servir a Deus no altar. E um determinado dia, o Espírito Santo, ele confirmou o meu chamado. Numa Santa Ceia, num domingo, eu estava, como de costume, o pastor chama os obreiros na frente do altar, eu estava com a minha Santa Ceia em mãos, e ali o pastor, ele segurou nas minhas mãos, O pastor segurou nas minhas mãos, me colocou em cima do altar e pediu para eu celebrar a Santa Ceia. O Espírito Santo ali confirmou o meu ministério. O meu cunhado também, que hoje ele é pastor, ele me deu uma gravata e eu nunca esqueço. Eu usava aquela gravata por dentro da minha roupa. Eu ali usava determinando que eu já era um pastor. Essa era a minha fé. Eu estava um determinado dia no trabalho, eu trabalhava do lado da igreja. Eu nunca me esqueço, num domingo pela manhã, o pastor buscando o Espírito Santo e cantando essa música aqui, ó. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida. Ali eu comecei a chorar. Eu falei com o Senhor Jesus, eu falei, meu Deus, eu não quero ficar aqui não. Eu quero te servir no altar. Eu quero fazer a tua obra, eu não aceito ficar aqui. E eu fiquei ali de obreiro um determinado tempo, até que um dia o bispo, que era o pastor regional da minha igreja, ele me chamou, eu e outro rapaz, e eu sem saber o que era, ele nos chamou, e eu fui correndo pensando que ia tomar bronca, alguma coisa. Ele falou assim, ó, arruma suas malas, que eu vou lhe levar para a catedral, você vai entrar na obra. Esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Hoje eu me sinto feliz, honrada, agradecida a Deus por tudo, de ver Ele na presença de Deus. De uma vida vazia e sem sentido, a maior honra que alguém pode ter: servir a Deus no altar. Estamos aqui na FJU com o imenso prazer de servir, ajudar a juventude que
amanhã será o futuro da igreja. Não é isso, Rose? Isso. Estamos aqui ajudando os jovens que amanhã será um pastor, amanhã será um homem, uma mulher de Deus. Não há nada mais prazeroso para a gente do que dar de graça o que a gente recebeu de graça. Estamos hoje há 10 anos servindo ao Senhor Jesus, enfrentamos lutas, dificuldades, situações adversas que todo homem e mulher de Deus enfrenta. Mas o ensinamento que o obreiro cristiano me ensinou, que hoje está na glória com o Senhor Jesus, eu guardo comigo até hoje, que é permanecer. Não é isso, Rosa? É isso mesmo. Então, assim como Deus ele nos usou, Deus ele conta com você, jovem. Fique firme, porque o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, assim como ele cumpriu o propósito dele na nossa vida. Deus ele conta com você. Há um versículo em Filipenses 1,6 que diz assim, ó, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Creia que o Espírito Santo, que começou a obra no seu interior, ele vai completar essa obra. Amanhã depois, jovem, você será o futuro pastor. Através de você, muitos jovens, muitas almas serão alcançadas.